Opa, Shalom, irmãos, como vocês estão? Eu espero que bem, na graça do nosso Senhor Yahushua Mashiach e do nosso Pai Yahua. Hoje o vídeo é para falar sobre uma coisa que acaba gerando muita confusão até, e eu não julgo. Não existem muitas pregações e muitos ensinos sobre isso. Isso é muito mais para quem está acostumado com a leitura e a linguagem da Bíblia, que é sobre o quê? É sobre o que está no título do vídeo. Qual é a diferença entre mandamento prescritivo e princípio descritivo? Ah, Luca, existem esses termos na Bíblia? Não, não existem esses termos na Bíblia. Mas eu vou falar dessa maneira para ficar um pouco mais didático e para vocês acabarem não se perdendo. Porque assim, se eu começar a olhar muito pro lado, é que às vezes aparece muito pernilongo, essas coisas aqui, eu acabo desviando meus olhos, tá? Mas não é porque eu tô focado, não. E às vezes eu tento focalizar o olho na câmera do celular. Então, qual é a diferença entre os dois? Porque muitas pessoas acabam confundindo esse assunto, porque algumas passagens, principalmente, principalmente da Taná, que é onde contém grande parte dos mandamentos e grande parte do conteúdo do caráter do Criador, usam muito dessa linguagem, por exemplo, dessa linguagem de fazer a separação entre o mandamento da lei e as características dos salvos, que é conhecido como princípio descritivo. O que é um princípio descritivo? O princípio descritivo é quando você, por exemplo, você está falando de um salvo, e aí é como se você fosse descrever o salvo. O salvo, você descreve o princípio do salvo. Eu sei, eu acho que é meio óbvio, né? Mas é bom a gente sempre deixar explicadinho porque tem gente que tem dificuldade de entender. E é normal, a linguagem da Bíblia não é fácil de entender mesmo. Eu mesmo, eu já li a Bíblia uma vez, eu tô relendo de novo e tem algumas passagens que é bem difícil de entender. E ainda dizem que o povo do antigamente era ignorante, né? Olha só. A linguagem que era considerada de analfabetos aqui, para alguns, é uma linguagem que hoje a gente não consegue nem ler. Mas enfim, o assunto não é esse. Mas é sempre bom reforçar isso. Nunca desprezem aquilo que vocês não conhecem. Ainda mais se é um conhecimento milenar. Então, o mandamento prescritivo são aqueles mandamentos são os mandamentos basicamente da Torá e aqueles mandamentos que o Messias falou, tipo, não farás tal coisa, tipo, não adulterarás, não matarás, não na verdade é não assassinarás no termo mais correto. Não furtarás, não darás falso testemunho. Esses são os mandamentos prescritivos, que são os mandamentos do que nós não devemos fazer. A gente não pode roubar, não devemos adulterar, não devemos fazer nada que a Torá proíba a gente. No entanto, a nossa vida não gira em torno apenas dos mandamentos prescritivos. Também gira em torno dos princípios descritivos. Porque o que acontece? Muitas pessoas hoje em dia gostam de dizer assim: eu não roubo, eu não mato, eu não isso, eu não aquilo. Mas as pessoas esquecem que existem coisas que vão um pouco além do que, além de não pecar, entende? Além de não transgredir a lei. Porque só de você ser um pecador, você já está transgredindo a lei. Porque você pode não roubar, você pode não adulterar, você pode não mentir, você não pode fazer nada contra a lei, mas só pelo fato de você ser pecador, você já não está cumprindo a lei da forma correta, porque a lei é espiritual. Eu vou fazer uma série de vídeos falando um pouco sobre os mandamentos, como eles se aplicam hoje em dia, porque alguns mandamentos são cheios de princípios, mas que não são entendidos dessa maneira hoje em dia. E todos os mandamentos têm princípios eternos, todos, até os das leis cerimoniais. É óbvio que os mandamentos das leis cerimoniais a gente não aplica da mesma maneira. No entanto, se o Criador deu esses mandamentos, é porque tem algum princípio do reino que a gente tem que aprender. Por exemplo, o princípio do sacerdócio. É óbvio que nós não somos mais os sacerdotes de Levi. Mas o que a gente pode aprender com o sacerdócio de Levi? A gente aprende que eles eram uma prefiguração do Messias. E outras questões também. Mas enfim. Então, e aí a gente tem o que a gente chama de princípio descritivo, que é o quê? Que é basicamente quando a escritura ela faz uma descrição do salvo, ou seja,
como que o salvo se comporta, como que o salvo age, como que aquele que é verdadeiramente temente ao Criador se comporta perante o mundo. E o livro mais claro, eu acho que quando vocês ouviram isso, vocês já devem ter pensado no livro de Provérbios. Inclusive, eu já abri aqui na passagem do livro, eu já abri aqui em Provérbios 28. Você pode pegar qualquer provérbio. Eu vou dar só um exemplo aqui. Em Provérbios 28. Provérbios 28. Provérbios 28, 4. Os que desamparam a lei louvam o perverso. E sim, mas os que guardam a lei se indignam contra ele. Ou seja, aqui ele está dando uma descrição de quem segue a lei em comparação a quem não segue a lei. Quem não segue a lei, louva o perverso, mas os que guardam a lei se indignam contra ele. Por que ele diz? Ou seja, é uma descrição daquele que guarda os mandamentos, é uma descrição daquele que tem o coração voltado para o Senhor. Vale lembrar que, apesar de Salomão ter cometido muitas abominações, a sabedoria dele veio do alto. Então todo o livro de Provérbios contém esse tipo de princípio. E não só o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes, o livro de Jó, o livro de Salmos, alguns livros dos profetas, até o próprio Messias fala isso. Até o próprio Messias fala, eu vou até abrir aqui numa passagem que vai ilustrar bem isso, que vai ilustrar que são as bem-aventuranças, que tem a ver com isso aqui, ó. Que muitos aí, né, de uma certa seita, que eu não vou mencionar o nome, mas que vocês já estão cansados de saber, gostam de dizer que as bem-aventuranças são os mandamentos. Ai, com esse tipo de gente, não tem diálogo. É só você simplesmente ignorar, porque não dá. Debater com esse tipo de pessoa é igual dar pérolas aos porcos. Mas enfim, vamos abrir aqui nas bem-aventuranças para o que o próprio Messias falou. E vendo Yahushua as multidões, subiu ao monte como se assentasse, e aproximaram-se dele os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que o Messias está falando? Que ele está dando um mandamento de que você tem que ser humilde? Não, ele está dizendo uma bem-aventurança. Bem-aventurados é uma fala, podemos dizer assim, é uma descrição daquele que é salvo, ou seja, bem-aventurados os humildes, porque uma das características do humilde de espírito o humilde de espírito é alguém que está refletindo um dos frutos do espírito, ou seja, ele está descrevendo o crente que vai entrar no reino dos céus, ou seja, os que são humildes de espírito, os que choram com os que choram, os que têm fome de justiça, os que são misericordiosos, os limpos de coração, enfim, isso é o que nós chamamos de descrição. É tipo você bater o olho numa pessoa, você vai falar, pô, aquela pessoa, ela não apenas guarda os mandamentos da Torá, os mandamentos da lei, mas ela também tem um comportamento de uma pessoa salva. Ela tem um comportamento de uma pessoa crente. Ela se veste com decência, ela não fala imundice, ela não expõe o próprio corpo, ela não é vaidosa, ela não é uma pessoa que busca os seus próprios interesses. Ela é uma pessoa que trata todos com amor, com carinho, com respeito. Respeito entre aspas, né? Porque, na verdade, trata de maneira recíproca, né? Porque a palavra respeito em si não é exatamente isso que as pessoas entendem, mas isso aí é vídeo para outro dia. Inclusive é um vídeo que aquieta o coração, porque vai doer em muita gente. Mas então, essa é a diferença entre princípio descritivo e mandamento prescritivo. É muito importante que vocês olhem além do que as pessoas deixam de fazer no sentido de cometer pecado. Ou seja, se a pessoa não adultera, não rouba, não mata, não isso, não aquilo, olhem além dessa camada. As pessoas podem não fazer isso, mas prestem atenção no comportamento no geral, porque tem muita gente que é mau caráter, que nunca roubou, que nunca adulterou, que nunca assassinou, mas que mente, mas que xinga, mas que fala mal do seu próximo.
E são mandamentos que, apesar de estarem na Bíblia, são vistos como menores, porque não geram tanta revolta na gente. Pessoal, não vão na linha de raciocínio das filosofias do mundo. Seja de coach, seja até de pastores, que falam mais do mundo, de coisas do mundo do que coisas do reino, de ser contra apenas o pecado que te incomoda. Por exemplo, tem muita gente que não se incomoda com o pecado não se incomoda com o pecado da mentira, como se incomoda com o pecado do furto. Tem muita gente que justifica o furto, mas não justifica, mas abomina e condena o adultério. Tem gente que justifica o adultério, mas abomina quem assassina. Não, gente, na Bíblia não tem essa. Você tem que condenar os pecados, você tem que condenar todos os pecados. Não é, esse pecado mexe mais comigo, mas o outro nem tanto. Cara, não é assim que funciona. O Criador, ele não gosta disso. O Criador, ele abomina balanças com duas medidas. Ou seja, um pecado é menor, ou seja, um pecado é mais importante do que o outro. Apesar de que sim, existem pecados que são mais graves do que outros. No entanto, todo pecado é uma transgressão da Torá. Então não é que existem pecados que mancham, não é que existe pecadinho, pecadão no sentido no sentido de menos pior. Nesse sentido, todos os pecados são ruins, mas existem pecados que têm mais consequências do que outros. Mas eu vou fazer um vídeo sobre isso porque envolve um testemunho meu também. Então o ponto que eu quero chegar é: olhem além da camada superficial. A pessoa que não rouba, não mata, não adultera, não faz nada disso, ela não está fazendo mais do que obrigação. Eu não sei você, gente, mas eu fico muito triste, como eu falei no vídeo de ontem, eu fico muito triste que quando eu escuto as pessoas me elogiando. Pô, parabéns, cara, você é honesto. Parabéns, você é honesto. Gente, isso não é motivo para comemorar, não. Isso não é motivo para comemorar. Isso não é motivo para você se orgulhar. Porque a honestidade é uma virtude, é um princípio que todo ser humano deveria ter. É para vocês verem como o nosso mundo está realmente chegando próximo do fim. Eu até falei, eu lembro disso até hoje. Eu falei isso quando eu tinha 15 anos, hoje eu tenho 21. No dia em que honestidade virar virtude, vocês podem desistir do mundo. E pois é, esse dia eu acho que chegou. Na verdade, sempre esteve aí, né? No dia em que ser bom virar uma virtude, vocês podem desistir do mundo. Apesar de que é impossível a gente ser bom, né? A própria palavra diz, né, que o homem tem o coração sempre voltado para o mal. Tá lá em Gênesis 6:5. Mas é isso, irmãos. Eu senti no coração que eu precisava falar sobre isso com vocês. Eu, na verdade, senti isso nos trabalhos mesmo. Mas como era tanto tema, como é tanto tema que eu tô planejando em fazer vídeo aqui, eu nem sabia qual que era o vídeo em priori, mas eu nem sabia qual vídeo fazer. Mas como esse aqui é um tema que já tá mais fresco na minha cabeça, é um tema que eu já tô matutando há um certo tempo, eu senti que precisava falar com vocês. É um ensino bem rápido, bem curtinho. Bem curtinho. Na verdade é só uma pavimentação, se vocês quiserem. Um pavimento. Se vocês quiserem eu posso me aprofundar um pouco mais nesse estudo. Um vídeo completinho, mas a mensagem final é: olhem além da camada superficial. Olhem além da bondade superficial. Não fiquem apenas presos nos mandamentos da letra. Olhem para os mandamentos do coração. Olhem para os mandamentos daqui. Porque não adianta nada você cumprir os mandamentos, não adianta nada você não transgredir a lei na letra, se o teu coração não é voltado para o Altíssimo. Tudo bem? É isso aí, meus irmãos. Fiquem na graça do nosso Pai. Boa noite a todos e até mais.